hoje eu tô aqui com um vídeo diferente, pois nem todos os dias são iguais e nem todos os anos são iguais. Nas safras de vinho também há diferenças. Algumas são melhores, outras nem tanto. A vida das pessoas também. Estamos atualmente passando por um ano diferente. Toda a humanidade, mais ou menos, mas todo o planeta está sendo afetado. Muitos estão refletindo sobre essa situação de 2020 e a maneira com que ela vai alterar o pensamento e o comportamento da humanidade. Eu acho que isso já aconteceu. E no vídeo de hoje eu queria abordar dois assuntos. Vinho naturalmente, porque nós estamos num canal de vinho. Mas eu queria falar numa segunda parte sobre o amor, porque eu acredito que a essência de toda a criatura humana é o amor. Ainda que alguns não demonstrem, vive latente em cada um de nós. Primeiro eu vou falar de vinho. Recentemente, nosso olhar, coincidência ou não, tem sido voltado muito para a nossa nação, para o nosso país. Apesar de toda a imensidão do nosso país, não é todo lugar que nós temos terroir e clima favorável para a produção de uvas viníferas. Porém, eu acredito que a ascensão das universidades, dos institutos dedicados ao curso de enologia, as tecnologias, as safras que vem acontecendo, a safra 2020, com o clima extremamente favorável para o nosso país, a previsão do fenômeno atmosférico Laninha para a safra de 2021, trazendo aí uma esperança de produções cada vez melhores para o nosso país, tem feito com que nós voltemos o nosso olhar para o vinho nacional. Aliado a isso, nós ainda temos a alta do dólar, que torna para a maioria das pessoas o consumo de bons vinhos estrangeiros cada vez levado para uma realidade mais distante, como é o caso dessa que vos fala. Um momento de crise, um momento de dificuldade faz com que possamos exercitar a criatividade e descobrir cada vez mais coisas melhores à nossa volta. Essa descoberta pode ser muito benéfica. A gente estava discutindo sobre a realidade do sommelier e do enólogo brasileiro, que diante das dificuldades acaba conseguindo um lugar de destaque, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. O estudante, aquele que faz um curso de sommelier profissional, por exemplo, aqui no Brasil, ele é cobrado a conhecer todos os climas das regiões do mundo, todas as castas dos 4 cantos deste planeta. Talvez isso se dê pela história muito nova ainda da produção de qualidade de uvas viníferas aqui no nosso país. Então a gente estuda muito e é muito cobrado sobre detalhes das castas, das regiões, dos climas de todos os cantos do mundo. Enquanto que normalmente um sommelier que estuda na Alemanha, por exemplo, ele vai estudar en passant todos os países, mas vai estudar basicamente as uvas alemãs, o sistema de produção alemã. Isso ocorre também na Espanha, isso ocorre na Itália, isso ocorre no Chile. As pessoas prestigiam o vinho local e consomem o vinho local e estudam com muita eficiência os métodos de produção e as castas locais dos seus países. Então, quando um sommelier vai trabalhar ou vai atuar no mercado internacional, ele tem uma facilidade em relação aos outros porque ele conhece a fundo todos os países. Isso acontece também no mundo da enologia. Aquele enólogo que se formou num instituto, numa faculdade, numa universidade aqui no Brasil e participou de safras da nossa região, daqui do Brasil, de safras inteiras, de várias safras,
O enólogo aqui no Brasil, quando ele vai manejar o campo, quando ele vai entrar em contato com a dificuldade climática que nós temos aqui no nosso país e consegue produzir um vinho de super qualidade, na hora que ele se depara com uma região favorável, por exemplo, ele vai lá para fora, ele vai cultivar uvas no Chile, ele vai cultivar uvas na França, para ele fica muito fácil, porque ele aprendeu com condições adversas e teve sucesso. Na hora que ele vai para uma situação favorável, ele faz a festa, ele dá risada. E vale lembrar que essas regras também se aplicam a várias condições da nossa vida. Eu me lembro, por exemplo, que na pós-graduação que eu fiz em homeopatia, a gente já tinha o repertório digital para consultar, mas o professor fazia questão que a gente começasse a aprender usando o repertório tradicional, que se assemelhava a uma lista telefônica elevado ao quadrado. Se a gente conseguia consultar e repertorizar um caso analisando aquela lista telefônica, colocar no search lá de um repertório digital, depois que a gente tinha bom manejo, se tornava uma coisa muito fácil, muito corriqueira. E assim se passa, por exemplo, com os enólogos. Quando a gente pega uma pessoa de sucesso, um enólogo que administra uma grande vinícola, para ele chegar lá naquele nível, naquele patamar, colocou muito a mão na enxada, ele colocou muito o pé no campo. Por isso adquiriu experiência e conseguiu se colocar numa posição importante. Na vida, eu acredito que as coisas também sejam assim. Quando a gente passa por dificuldades, todos nós aprendemos e nos tornamos mais fortes, mais solidários e mais amorosos. Em relação à vitivinicultura brasileira, ao aumento da qualidade do prazer que o enófilo, seja ele experiente ou iniciante, consegue absorver através do estudo, através da degustação, essa fase que nós estamos passando se torna uma oportunidade para exercitar a criatividade, o domínio das emoções, da sensibilidade. E nesse ponto, falando de sensibilidade, eu convido aos enófilos que aguçem o seu paladar, desenvolvendo novas sensibilidades, novas percepções, não deglutindo o vinho na taça, mas percebendo os seus aromas calmamente, assim como seus sabores. Vamos lembrar que quando você engole o vinho, nem o seu esôfago e nem o seu estômago se beneficiam. Muitas vezes até ao contrário, se você exagera na dose. Porém, se você coloca um pouquinho de vinho na sua boca e deixa ele lá um pouquinho, para que calmamente as papilas gustativas vão te proporcionando sensações e percepções que podem ser levadas ao cérebro, te trazendo um prazer diferente e muito melhor. Experimenta participar de uma degustação e tira suas conclusões. Da mesma forma que a gente pode exercitar nossa sensibilidade numa degustação de vinho, nós podemos também exercitar nossa sensibilidade, aguçar nossas percepções quando a gente abre a janela lá fora, possamos perceber melhor o canto dos pássaros quando amanhece, alguns animais que têm se aproximado das grandes cidades. Isso a gente consegue abrindo os nossos olhos de ver, percebendo a humanidade que está ao nosso redor. Vivendo assim nesses tempos diferentes, difíceis, por que não dizer, e produzindo, fazendo algo mais por amor. E é agora que vem a nossa segunda parte do vídeo. Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita. Ela frequentava a escola local, assim como a maioria das garotas da sua idade. A mãe dessa garotinha não era muito cuidadosa com ela e a mandava sempre para a escola bastante suja, sem tomar banho, com roupas esfarrapadas, sem nenhum cuidado com a menina, cabelo despenteado. Um dia, um professor atento dando aula reparou naquela menininha e ficou bastante penalizado.
Uma das coisas que mais chamou a atenção era a beleza da garota. Ele olhava como essa menininha é linda, mas como ela é maltratada, judiada, maltratada no sentido dos familiares não terem realmente cuidado com ela. Ela se apresentava sempre muito suja e mal arrumada. Um dia, passeando pelo centro da sua cidade, chamou a atenção na vitrine de uma das lojas um vestidinho azul. Ele se lembrou daquela menininha. Apesar dele não ter uma boa condição financeira, tocado pela vontade de ver aquela menina bem arrumada, ele entrou na loja e comprou o vestidinho azul. E no dia seguinte, levou para a escola e deu para a menininha de presente. E ela ficou super feliz, vestiu a roupinha na hora. Quando a menina chegou em casa e a sua mãe a viu naquele vestidinho azul, ela ficou emocionada. A menina tinha ficado linda naquele vestido. E imediatamente a mãe pegou na mão da criança, levou-a até o chuveiro, deu um belo banho nela, passou um talquinho, penteou o cabelo, cortou as suas unhas e voltou a colocar então o vestidinho azul. E assim a menina passou a frequentar aqueles dias a escola todos os dias com aquele vestidinho azul. E o professor ficou muito feliz e satisfeito. Já no fim daquela semana, o pai chamou a mãe e disse: "Mulher, a nossa filha tá tão linda, pena que ela mora numa casa tão feia, caindo aos pedaços. A gente podia tentar melhorar essa condição. Você podia dar um jeito aqui dentro da casa e eu vou dar uma arrumadinha na cerca. Nas horas de folga eu vou ver se eu pinto a fachada da nossa casa e vou arrumar o jardim, vou tirar aquela sujeira que tem lá, vou plantar algumas rosas." E assim ele fez. Os vizinhos então, notando a beleza daquela casa que começava a se destacar, se sentiram envergonhados de morar em barracos feios e cheios de lixo. Resolveram também arrumar cada um as suas casas voluntariamente. Em pouco tempo, toda a vila estava transformada. Um homem que acompanhava as lutas daquela comunidade resolveu entrar na prefeitura com um projeto para melhorar a condição daquela vila. E em pouco tempo, aquele bairro se transformou. A rua de barro foi substituída por asfalto e as calçadas por pedrinhas. O esgoto a céu aberto foi canalizado e até luz elétrica eles conseguiram. O bairro, então, ganhou ares de cidadania. E tudo começou com o vestidinho azul. Não era a intenção daquele professor, quando deu aquele presente para a garotinha, em transformar todo um bairro. Ele fez o que ele podia. Ele deu um vestidinho azul. Esse foi o primeiro movimento. E o mais importante, eu queria oferecer para vocês, ainda que virtualmente, o meu vestidinho azul. Eu desejo sinceramente que as novas cristalizações dos minérios sejam mais perfeitas, que os novos brotos vegetais venham com mais força, que os novos animais sejam mais bem cuidados e principalmente que a nova humanidade, em nome dos Joões, das Marias, das Anas Luísas, venham com saúde, com sabedoria e possam mudar o mundo. Para que isso aconteça, que nós possamos dar o nosso vestidinho azul, cuidando de tudo que está ao nosso redor. Que tudo o que nascer a partir desse caos nasça feliz, fortalecido e cheio de vida. Saúde a todos e até a próxima!